Saudações em Cristo Jesus, desejo que você esteja muito bem. Novamente aqui com a Palavra de Deus, tempo com a Palavra. Um hábito que tenho já dito a vocês, que tenho já por muitos anos e acredito, todo seguidor de Jesus precisa ter esse hábito de passar um tempo com Deus e um tempo com a Palavra. Na igreja na Holanda, na comunidade evangélica Vida Plena, nós temos ali o nosso programa de estudo da Bíblia, que estamos nesse momento em 2 Coríntios. Mesmo esse tempo que estou passando no Brasil, eu acompanho os estudos da minha igreja e tem sido extremamente edificante. Escuto os áudios, também estudo por mim mesmo, primeiramente, inclusive estudo primeiramente por mim mesmo e depois escuto os áudios através da Bíblia, outros irmãos também compartilhando, e é uma grande riqueza. Aqui no Brasil, pertenço à Assembleia de Deus em Jundiaí e temos a Escola Bíblica Dominical. Ontem mesmo voltou aos cultos presenciais e nós fomos, minha esposa e eu, ao culto na congregação da Vila Hortolândia. Se tem algum irmão de lá, pastor Manuel, saudações aos irmãos também de lá. Foi maravilhoso o culto da manhã, a Escola Bíblica Dominical. Estudamos a respeito de Neemias, falando sobre a unidade da igreja. Então, aqui no Brasil, a igreja a qual eu sou membro e também ministro do Evangelho, temos o nosso programa de estudo. Lá na Holanda, como missionário, como pastor, na nossa igreja lá, também, temos nosso estudo que vamos estudando livro por livro. E você? Quero animar você a também ser parte de uma igreja e estar também estudando a Bíblia diariamente. É maravilhoso. Hoje, estamos estudando 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 15. E eu quero chamar sua atenção para que você possa, aí com a sua Bíblia aberta, a gente poder estudar um pouquinho a palavra de Deus, tá bom? Paulo, o título aqui é Paulo, ele continua com a sua defesa. E se nós pegarmos o contexto dos capítulos anteriores, nós vamos ver que Paulo, ele teve que fazer isso, porque havia falsos apóstolos na cidade e a igreja de Corinto estava sendo iludida por esses falsos apóstolos. E Paulo estava ausente. Paulo tinha uma característica muito humilde, uma forma de pregar não era com eloquência, e ele estava ali servindo a Deus, plantou a igreja, passou um ano e 18 meses ele passou lá em Corinto, e servindo e amando essa igreja. E agora Paulo está fora e ele escreve uma carta defendendo o seu apostolado. Por quê? Porque os irmãos de Corinto estavam colocando Paulo no mesmo patamar que aqueles outros apóstolos. Eram falsos, não amavam a igreja, não amavam a Cristo, eram aproveitadores na ausência do apóstolo, e eles estavam ali realmente trazendo uma mensagem que não era o Evangelho, que não era a cruz de Cristo, e a divisão na igreja, colocando a igreja contra o apóstolo Paulo. Ele então apela na defesa do seu apostolado, na defesa do seu chamado. E aqui eu chamaria essa parte aqui da Bíblia quando o pastor fala com a igreja. E vamos lá, vamos ler um pouquinho? Está aí com a sua Bíblia aberta? Quisera eu que suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Que interessante. Ele está aqui expressando uma forte explosão emocional. Quando a gente lê, por exemplo, Romanos 9:3, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Que forte, não é? Expressões fortes do apóstolo Paulo, e quando ele está aqui se expressando quisera, ele está dizendo algo muito forte. Oxalá, como nós conhecemos, né? Queira Deus que vocês pudessem me suportar um pouco. Veja que interessante que o papel de um pastor é sempre suportar as ovelhas, de um pai sempre suportar os filhos, a mãe suportar os filhos, os irmãos suportar os outros, mas pouco se pensa na necessidade de dar suporte ao pastor, de dar suporte ao líder. Paulo está aqui dizendo, eu gostaria que vocês pudessem me suportar um pouco. Em outras palavras, e no contexto das cartas de Paulo à igreja de Corinto, é evidente que Paulo suportou e muito aos irmãos, mas ele está pedindo agora, olha um pouquinho o meu lado, olha um pouquinho para mim e suporta a minha loucura.
É como que se ele estivesse fora de si, mas não estava. Ele estava muito consciente, mas extremamente alterado nas suas emoções. E ele disse, suportai-me, pois. Ele está pedindo isso. Você que pertence à vida plena sabe do nosso processo. Eu agradeço muito aos irmãos que puderam suportar-me, puderam apoiar-me, puderam segurar a corda para que eu, nesse processo de restauração, esteja sendo restaurado pelo Senhor para poder voltar e continuar fazendo a obra de Deus. Louvado seja Deus pela vida do pastor Sidney, que tem sido um instrumento de Deus, juntamente com o presbitério e juntamente com os líderes de ministério, juntamente com aqueles que de fato estão ali identificados com a vida plena. Se você pertence a outro grupo de irmãos, eu pergunto a você, você dá suporte ao seu líder? Você dá suporte ao seu pastor? Alguma vez você já parou para ouvir o coração do seu pastor? Paulo está pedindo isso aqui. Eu louvo a Deus pela oportunidade que tenho de ser ouvido. Quero muito e seguir sendo ouvido pelos meus irmãos. Mas tem aqueles que não conseguem me suportar. Tem aqueles que não conseguem e eles vão embora da igreja. Eles fazem alguma situação, alguma coisa. Não significa que todo mundo que sai de uma igreja sai por essa razão. Mas existe esse fato de que quando o pastor precisa do suporte, então em muitos casos falta esse suporte. Eu volto a reafirmar, obrigado Deus por muitos irmãos na Holanda, também irmãos aqui no Brasil, até mesmo o pastor aqui do Brasil, o pastor Ezequias, outros irmãos, enfim, minha família que tem me dado suporte. Obrigado para você que tem feito isso. O obreiro precisa disso muitas vezes, para ele poder seguir. Então eu volto a perguntar, você está sendo um suporte, mesmo na ausência? Eu estou ausente. Então me dirijo à igreja na Holanda perguntando, como vosso servo, vosso pastor, mesmo na minha ausência, você tem dado esse suporte à igreja? E como fez quando eu estava aí presente? Que Deus seja louvado e que nós possamos aprender, porque é completamente prático essa história aqui de Paulo com a igreja de Corinto, completamente prático. E se você pertence a outro grupo de irmãos, pense nisso, tá certo? Vamos seguir um pouquinho mais. Verso 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, pura a um só esposo, que é Cristo. Amados, eu estou longe das sandálias de Paulo, mas me identifico com ele, porque zelar aqui quer dizer ter um ardente cuidado com o rebanho. E todos os anos que servi ao Senhor na Holanda e ainda pretendo continuar servindo, realmente fiz com muito fervor. Também a nossa saudosa pastora fez com muito fervor, realmente sempre na mesma intensidade de amor, mesmo nas enfermidades, nas limitações. Então eu vejo que Paulo, e começo a lembrar logicamente da igreja na qual sirvo aos meus irmãos. E nesse tempo que estou ausente, sendo amparado, sendo suportado, sendo sustentado, sendo cuidado com o amor de vocês, com o cuidado de vocês. E aqui Paulo está dizendo, eu zelo por vós, e eu tenho esse cuidado, esse amor. Antes de sair, logicamente, ficou estabelecido um presbitério, ficou estabelecido o pastor Sidney indo a visitar os irmãos, enfim, esse amor, esse zelo que todo pastor tem. Se você é um pastor e está ouvindo o que eu estou te dizendo, você pode se identificar, e também quero que para nós, pastores, seja para nós uma reflexão. Nós estamos, de fato, tendo este zelo, esse fervor por nossos irmãos, pela igreja, que não é nossa, mas nós amamos e cuidamos. Veja que interessante isso. E ele fala com o zelo de Deus. Tá? Então, a primeira coisa que eu vejo aqui no versículo 2 é que ele teve paixão, um amor fervente, um amor fervoroso, com cuidado pelos irmãos. Em segundo lugar, ele teve uma posição. Veja lá o que diz o texto. Visto que vos tenho preparado para. Olha só, aqui está a posição de Paulo. O meu trabalho é esse, é capacitar os santos para a obra de Deus na vida deles, é preparar, diz aqui, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Tremendo.
Tremenda essa passagem. O propósito é que a igreja esteja pura como uma virgem para ser apresentado ao esposo, e aqui no caso é Cristo. Assim que o que nós podemos aprender? O pastor não é marido da igreja. Olha que interessante, realmente esse estudo é um estudo para a igreja. O pastor então não é marido da igreja, porque a igreja já tem marido, que é Cristo, já tem um esposo que está sendo preparada. A nossa função é poder fazer o que Paulo fez com os irmãos de Corinto. Agora, no contexto aqui de Paulo, ele estava lutando contra falsos apóstolos, contra pessoas que estavam se aproveitando da sua ausência para tirar irmãos da igreja de Corinto, para enfraquecer a autoridade apostólica de Paulo, e é completamente normal na ausência de um líder que isso aconteça no geral. Eu volto a ressaltar a importância do cuidado que ficou do presbitério e da área pastoral através do pastor Sidney, cuidando desses detalhes. Tão importante. É uma lição de igreja, de liderança, o que nós estamos vendo aqui. A minha função é essa, é poder apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Um só marido. A igreja não tem dois maridos, não tem o pastor e não tem Cristo. O pastor é um servo da igreja, está ali para preparar a igreja e apresentá-la a Cristo. Agora, olha o verso 3. Mas receio o quê? Olha o receio do apóstolo. E eu posso dizer que esse também pode ser um receio meu e de qualquer outro pastor. Lembre-se que essa palavra é a palavra de um pastor para a igreja. A palavra de um pastor para a sua igreja local. Então, eu não posso simplesmente pular esse texto e dizer, olha, não me interessa, não vou entrar aqui porque pode interpretar isso ou aquilo. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado em tirar daqui, no meu tempo com a palavra que já tive, o que Deus quer me falar para mim, para a nossa igreja na Holanda e para todos os irmãos que pertencem a outras igrejas e líderes, para todos nós. É uma lição prática. Paulo está com receio. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha que forte, Paulo está ausente, está com esse receio de que muitos irmãos, logicamente não foi toda a igreja, mas muitos irmãos foram enganados pela serpente. É isso que Satanás faz, ele engana. Então, o que acontece muitas vezes no sentido de igreja? Uma pessoa, ela comete um erro e simplesmente ela perde a comunhão com Deus e ela perde a comunhão com a igreja. É automático. Efésios 5:32 é muito importante a gente entender o mistério de Cristo e da igreja. Então, a pessoa é enganada pela serpente, a serpente vem com essa astúcia e corrompe a mente. E aí a pessoa sai daquela simplicidade. O que era antes uma igreja maravilhosa, o que era antes a igreja que abraçou, o que era antes o pastor que amava, a pastora que servia, agora perdeu essa simplicidade, perdeu essa pureza. Agora vem questionamentos, porque essa igreja é assim, porque ela é assado. Espera, mas quando muitos cristãos, muitas pessoas chegaram nessa igreja, era a resposta de Deus, e realmente era. Só que aí, por causa dessa astúcia do inimigo, aproveitando aqui a ausência do apóstolo Paulo, e isso acontece muitas vezes, muitos irmãos foram corrompidos na mente. Então eles já não viam mais o apóstolo como o apóstolo deles, como o pastor deles, como o líder deles. Eles já não olhavam mais a igreja com aquela mesma simplicidade e pureza. Será que isso acontece? Eu estou falando aqui da igreja onde eu sirvo, na igreja no Brasil, na igreja na Holanda, na igreja onde quer que chegue esse vídeo. É muito interessante a gente pensar nisso. Aquilo que antes a gente não reclamava, agora passa a reclamar. Esses dias atrás, estudando Coríntios, sabe o que veio ao meu coração? Quando Paulo falou do afeto. O afeto pelos irmãos. E quando eu fiz essa análise no meu coração, eu descobri duas coisas. Que o meu afeto pelos irmãos na Holanda está bem, está fortalecido. Mas que o meu afeto pelos irmãos do Brasil estava enfraquecido. E eu disse, opa, olha que maravilha, você pode perceber isso? Quando a gente estuda a Bíblia com o coração aberto, transparente, realmente não procurando uma mensagem para dar para alguém, mas para receber de Deus para si mesmo, eu comecei a analisar, falei com a minha esposa, oramos sobre isso,
e eu disse, eu quero fortalecer o afeto pela igreja no Brasil. Deus falou comigo. Deus falou que eu precisava fortalecer. Isso não tem nada a ver com pandemia, ausência, por causa que não tem culto presencial, tá? Às vezes a gente fica atrás dessas desculpas, o isolamento social provocou tantas coisas. O tempo da pandemia, o que ele fez foi provar, de fato, a nossa fé, nosso amor por Deus, pela igreja. E então, eu fiz essa análise. Eu não posso perder a simplicidade, eu não posso perder a pureza devida a um seguidor de Jesus ligado à sua igreja local. Vamos ao verso 4. Diz assim, se na verdade, vindo alguém, aqui Paulo menciona, esse alguém, que são muitos, que na ausência de Paulo, tentaram de toda forma manchar a imagem dele. Olha, Paulo era tão humilde que ele sentava numa feira para fazer tenda. Então, esses apóstolos olhavam e diziam, olha aí, como que vocês podem ter um apóstolo desse? Um apóstolo que senta no chão como um homem comum. E aquela questão grega, aquela questão de endeusamento ao homem, que isso nós herdamos, é tão forte que eles precisavam de uma referência de alguém, um semideus. E esses homens vieram com essa capa de santidade, mas estavam pisando num trabalho alheio, estavam realmente tocando em áreas que não lhes competia. Eles, em vez de ganhar almas que não eram salvas, foram pescar, como nós dizemos, no aquário do outro, né? E é isso que eles estavam fazendo lá em Corinto. E aí Paulo está dizendo, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, vamos observar, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Que forte, meu Deus. Eu estou aqui, mas orando e pedindo que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Olha só, esses homens, na ausência de Paulo, pregaram um espírito diferente, um Jesus diferente, um evangelho diferente, e a igreja os abraçou. A igreja os abraçou e os tolerou. Abraçar não quer dizer de manter no meio. Pode ser também que eu saio daqui e vou até esses falsos apóstolos. A igreja, muitos irmãos de Corinto estavam tolerando esses falsos obreiros. E Paulo fala isso. A esses vocês toleram. Aí o verso 5. Porque supunho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Meu Deus. Havia também lá em Corinto, a gente vê isso nas escritas de Paulo, que muitos estavam dizendo, olha, Paulo quando está aqui é humilde, é mansinho, mas quando ele escreve as cartas de longe, ele é bem bravo. Eles estavam tentando de toda forma defraudar, prejudicar o apóstolo. Olha que coisa. E aqui ele está dizendo, olha, eu quero somente lembrar vocês, eu não sou inferior a esses tais apóstolos. Paulo normalmente você não vai ver ele fazendo isso, mas há momentos na vida de um líder que ele precisa fazer isso. Então, da mesma forma, um pastor local, e até mesmo eu posso dizer, em relação a esses que pregam outro Jesus, que pregam um espírito diferente, que não foi o que eu ensinei a vocês, que é um evangelho diferente, que muitos que são filhos na fé começaram a tolerar. Então, eu posso dizer, como Paulo disse, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Não. Porque tenho procurado pregar um evangelho autêntico e bíblico, o Espírito que vem do Espírito de Deus, o Jesus da Bíblia, e que ensina a ética, ensina a unidade, ensina a decência no comportamento, ensina o que a Bíblia ensina. Assim que essa palavra é tão ampla para você, que é um cristão, que é parte de uma igreja, para você e para mim, que somos pastores, é uma palavra do pastor para a igreja. Paulo aqui diz, eu não sou inferior a eles, porque eu não tenho me comportado como eles têm se comportado. Versículo 6, e aqui eu termino. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento. Paulo está deixando claro aqui que ele tinha suas limitações. Há um texto que eu estou procurando, se você quiser procurar. Bom, eu vou ler o mesmo versículo, a mesma passagem na Nova Versão Internacional. Olha o que ele diz. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento.
Na Nova Tradução na Linguagem de hoje diz: talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Paulo, ele realmente tinha algumas limitações. Ele não era eloquente, não era um expositor desses pregadores que envolvia, não. Ele ia ensinando todo o conselho de Deus. Ele reconhecia as suas limitações, mas ele dizia: mas no conhecimento eu não sou falto. Eu ensinei para vocês todo o evangelho de Deus. Mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Paulo deixou claro, irmãos de Corinto, eu quero deixar claro para vocês, eu sim reconheço minhas limitações, mas eu sei que no meio de vocês eu me portei de forma como um apóstolo de Jesus Cristo deve se portar. Que ensino para nós hoje. Porque Deus nos permite hoje, exatamente hoje, estudar essa passagem? Deus sabe, Deus conhece as realidades das igrejas, dos pastores, da nossa igreja, no Brasil, na Holanda, que vai estar ouvindo esse vídeo. E realmente essa é a parte do estudo de hoje. Há uma segunda parte, o desprendimento do apóstolo, que vai do versículo 7 ao versículo 15. Eu deixarei, para não ficar tão extenso, para uma outra oportunidade. Mas aqui nós temos muitas coisas para refletir. A palavra de um pastor para a sua igreja. Vamos orar? Senhor, eu quero pedir que no nome de Jesus nos ajude a entender o estudo de hoje. O estudo não tão simples e também não é um estudo também para principiantes muitas vezes, mas um estudo para cristãos que estão querendo levar a vida com Cristo bem séria. Também um estudo que nos confronta, um estudo que nos faz a ouvir e criar empatia pelo nosso líder, nosso pastor, um estudo também que nos mostra o zelo que um pastor deve ter, o cuidado de preparar a igreja como uma noiva para um único esposo que é Cristo. Senhor, tenha misericórdia se Satanás tem com astúcia enganado e corrompido a mente de muitas pessoas, quebrando a simplicidade, quebrando a pureza devidas a um seguidor de Jesus. Eu oro também, Senhor, para que o Espírito Santo mostre para nós e revele no Espírito aqueles que podem estar pregando um outro evangelho, um evangelho que não é o evangelho de Jesus. E Pai, eu também te peço, ajuda-nos a reconhecer nossas limitações e também, Deus, poder realmente, como servos do Senhor, ensinar todo o conselho de Deus. Eu quero te agradecer pela igreja no Brasil, quero te agradecer pela igreja na Holanda, quero te agradecer pela vida do servo do Senhor que tem cuidado do rebanho ali com tanta dedicação, pastor Sidney, juntamente com o presbitério. Também quero te agradecer pela vida do pastor Ezequias, em todo o campo de Jundiaí e região, onde ele está também dedicado fazendo a tua obra. Aqui estou, Senhor, meu coração aqui, meu coração na Holanda, Senhor, servindo, Deus, e amando, Senhor, e buscando em Ti, Jesus. E eu compartilho essa palavra para que seja de impacto, de reflexão para cada um de nós. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo ensino de hoje. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe e que se esse estudo foi relevante para você, digo para você, compartilhe com outros, tá certo? Também, se você quiser, inscreva-se no canal, onde meu objetivo é estar levando palavras como essa. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo, e qualquer coisa também, deixa seu comentário, comente conosco, vamos crescendo juntos no conhecimento do Senhor. Um forte abraço.